E aí, Caio, esqueci alguma coisa? Não, Marcelo, é isso aí mesmo. Obrigado por esse convite. Muito legal estar aqui com você, cara. É um prazer conversar com o Caio, que tem livros maravilhosos. Eu vou falar dos que eu já li e também dos que eu quero ler ainda. E eu tenho algumas perguntas, Caio, que tem muito a ver com o podcast que você faz, né? Que eu falei aqui, o hashtag Mochila, que Sim. você conversa com autores. E aqui a ideia também é trocar ideias com você. E uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu nunca fiz, e eu queria saber como é, no Segredo do Disco Perdido, Sim, você assina o livro com o Pedro Ferrarini. sim. Como é que é escrever um livro de ficção a quatro mãos? Eu já fiz alguns de referência, aí você combina. Bom, você faz sobre isso e eu faço sobre isso. Agora, um livro de ficção, a história tem uma lógica, um começo, meio e fim. Como Sim. é que é escrever com outra pessoa uma ficção, hein? Pois é, Marcelo, esse projeto aí, O Segredo do Disco Perdido, eu acho que tem uma especificidade. Eu já ouvi muitos outros autores contarem sobre suas experiências de escrever a quatro mãos e acho que cada um tem sua forma e sua técnica de acordo com a parceria estabelecida. Neste caso, eu vou retroceder dois passos para contar por que isso acabou sendo feito a quatro mãos e com o Pedro. Na verdade, esse projeto, eu tive uma ideia lá na época que eu estava na faculdade, ouvindo e reouvindo as canções do Clube da Esquina, que eu já conhecia, mas lá eu me conectei de uma forma diferente e prestei atenção de fato nas letras que falavam sobre o universo da infância, dos amigos, dos meninos, e eu falei, puxa, aí eu acho que tem alguma coisa que pode funcionar para de repente, um livro infanto-juvenil, que era uma coisa que eu já estava namorando em querer fazer, né? Já naquela época da faculdade. E eu falei, e aí eu já tinha cruzado com musicais no cinema, né? Que às vezes pega algum, tipo, tem dos Across the Universe, que tem os Beatles, e pega as canções e amarra. Eu falei, será que dá para fazer isso em livro? E aí comecei a ouvir as canções, rascunhar algumas ideias de personagem, que acabou sendo a premissa aí do que viria a ser a premissa do livro final, né? Que é esse menino que viaja para as férias do interior de Minas Gerais na casa dos avós e ele vive uma aventura a partir das canções. E esse projeto ficou na gaveta, lá esquecido. E aí a vida passou, saí da faculdade, fui para o mercado de trabalho, entrei numa agência de publicidade e lá conheci um amigo meu, que era o Pedro, que trabalhava na agência, numa área que eu passei, eu era trainee, e passei pela área que ele estava trabalhando, que era de cinema, e a gente ficou muito amigo, muito parceiro aí, de trabalhar junto e de estabelecer uma amizade fraternal, pessoal, né? E uma das paixões que a gente teve em comum era o Clube da Esquina. E foi muito legal porque depois de muito tempo daquela ideia guardada na gaveta, eu resgatei e falei para o Pedro, Pedro, você topa fazer esse projeto comigo? Naquela época a gente estava tocando projetos do formato audiovisual, que era o que a gente estava trabalhando, né? Fazendo roteiro, projeto documentário, e ele falou, Caio, mas aqui o escritor é você, eu faço audiovisual. Eu falei, Pedro, mas a gente pode ser autor junto dessa história, né? E aí, nesse caso, Marcelo, no Segredo, o que a gente fez? A gente construiu a quatro mãos a história, a narrativa, né? Como a gente fez até o processo um pouco que se faz no cinema, que é construir uma escaleta antes. Escaleta, para quem não sabe, é tipo um esqueleto da história. O que vai acontecendo, né? Eu tinha uma premissa, um ponto inicial da história, e aí eu e o Pedro, a gente foi construindo juntos essa história a quatro mãos, e aí fomos pesquisando as canções, e a gente buscava as canções, e as canções vieram, porque nesse projeto, para quem não sabe, é uma aventura ficcional costurada pelas canções do Clube da Esquina, e a gente queria que essas canções também funcionassem como parte da história, não estivessem lá aleatoriamente, que elas de alguma maneira contassem a história que a gente estava criando também. E aí a gente criou essa escaleta, e aí a partir disso eu escrevi
já que eu já tinha uma formação de jornalista, de escritor, e um desejo de me tornar escritor. E aí, a partir disso, da minha escrita, a partir da escaleta que a gente escreveu a 4 mãos, aí a gente foi trocando e aí estabelecendo a escrita junto a partir de uma primeira versão que eu escrevi, uma primeira versão literária que eu escrevi a partir da nossa escaleta. Foi assim o nosso processo. O pessoal, o Milton Nascimento, o pessoal do Clube da Esquina conhece o livro. Ninguém pensou em fazer um musical como Saltimbanco está aí há 40 anos, fazer essa versão para crianças no teatro musical para crianças, Caio? Você sabe, Marcelo, que quando a gente terminou o projeto, a nossa primeira coisa era mostrar para eles, né, para os compositores, até para ter um apadrinhamento e uma autorização evidente para que esse livro pudesse ser feito. E aí a gente entrou em contato com os compositores, né, com o Fernando Brant, na época, que acabou até escrevendo a orelha, generosamente, gentilmente escrevendo a orelha do livro. E uma das primeiras coisas que o Fernando respondeu para a gente ao ler a história, o livro, ele falou: nossa, isso aqui dá um musical, né? Então foi o primeiro insight lá que o Fernando Brant falou. E você sabe que teve uma escola de Mococa que leu e adotou o livro e fez um musical com os alunos, como o evento de fim de ano lá deles. Eles fizeram em mais de um ano, acho que eles fizeram esse musical, transformaram o livro em musical mais de um ano. A gente vê tanto no teatro, e com todo respeito, aquela coisa do Beatles para criança, Queen para criança, não sei o que para criança, que é só a sucessão das músicas, que podia ser para adulto também, que valia, né? Sim. Agora, um texto como o seu, amarrando desse jeito, que é como se faz hoje os musicais para adulto, não tem, né? Sim, essa é a ideia. E na hora dos temas, Caio, eu conheço a história do Tito Bang, e você mexe com um tema que aparentemente pode ser assustador para as crianças, né? Você fala do personagem com uma cicatriz. E cicatriz, né, geralmente no cinema, na literatura, é muito ligado ao vilão, né? O cara que fez alguma coisa errada e tem a cicatriz. Por que tratar desse tema num livro, hein? Vou te contar, depois que eu fiz o que a gente escreveu, O Segredo, e acabou sendo foi publicado pela Panda, eu descobri, de fato, né, que aquele desejo de escrever para o público infanto-juvenil era um negócio legal, porque aí você começa a ter a experiência da troca de ir nas escolas. Eu falei, cara, eu acho que esse é meu lance. Eu falei, vou continuar escrevendo. E aí, falei, que história eu vou escrever agora? E eu tinha um desejo, desde que eu comecei a pensar em escrever livro para o público infanto-juvenil, o desejo de contar a história de um menino com uma cicatriz. E por que isso? Porque eu fui um menino de cicatriz, com cicatriz, né? Sou uma pessoa que tem a cicatriz. Eu nasci com um problema congênito no esôfago, que chamava atresia de esôfago, que, enfim, uma questão mais técnica, médica. O esôfago tinha uma fístula para o pulmão e tive que fazer uma cirurgia, recém-nascido, e disso surgiram, eu carreguei cicatrizes a vida inteira, desde recém-nascido. Então, eu acho que tinha uma questão muito pessoal minha, de querer, de repente, trazer isso para um livro infanto-juvenil, infantil. E foi daí que eu comecei a criar o Tito, que foi esse meu segundo livro que eu escrevi para o público infanto-juvenil, que aí, a partir desse desejo de contar a história de um menino com uma cicatriz, eu inventei uma história fictícia, né, onde eu tinha um personagem de 9, 10 anos que um dia descobre, um menino super protegido, tímido, que um dia descobre que tem uma cicatriz no peito e vai perguntar para o tio, para a avó, o que é aquilo, e todo mundo finge que não sabe, desconversa, e aí a aventura é exatamente essa. Ele vai descobrir, a aventura é ele ir atrás da origem da cicatriz. Que legal. E aí, muita gente pergunta para mim, né? Mas muitos leitores, jovens leitores que leem o livro, mas é a sua história. Eu falei, não, a história do Tito é muito mais legal que a minha, né? Porque aí você dá asas à imaginação. E é muito interessante, Marcelo, do ponto de vista pessoal, porque eu acho que foi com o Tito, já com 30 anos, cara,
que eu acho que eu me passei a me relacionar melhor com essa história da cicatriz, né? Porque acho que na infância, na juventude, que tem essa questão, né? Quando você vai na praia, na piscina, e as pessoas perguntam curiosas, quando você é criança, você não sabe bem o que é aquilo, e você não sabe responder. Quando você é adolescente, tem a questão das transformações do corpo, né? Enfim, e então sempre foi uma questão, e acho que o Tito, para mim, de uma maneira através da arte, que eu acho que sempre a maneira mais bonita de se fazer, eu acho que foi uma bela libertação para mim em relação a essa questão da cicatriz Você na tinha minha vida pessoal. vergonha de tirar a camiseta no vestiário da escola, para praia? Sim, sim, não. Exame médico na escola, quando eu descobria que ia ter, era a chance de fugir de alguma maneira, sabe? Porque você não sabe muito como. E também a reação das pessoas, né? Às vezes a criança, sem querer, é cruel, ou pergunta, ou, né? E você não sabe muito explicar, porque como você vai explicar o que é uma atresia de esôfago para uma criança? Então você fala meio sem saber, é uma cicatriz, uma operação. E aí depois, na adolescência, também tem um monte de questões do corpo, né? Então tinha uma questão de vergonha, de não saber lidar, que eu acho que o exercício de fazer o Tito na literatura... E é interessante, porque expor essa questão da cicatriz através da arte... O Tito foi um livro que eu fiz em 2 oficinas literárias. Então não foi também um processo que eu fiz sozinho, né? Um livro que eu escrevi sozinho no meu quarto. Foi um livro que eu também já expus de imediato, então foi todo um processo catártico e terapêutico de trazer esse tema num livro infanto-juvenil. Embora você tenha dito que não é um livro com a sua história, tem elementos da sua história. E a gente, Caio, quando está escrevendo, mal ou bem, a gente se apropria da história de um monte de gente, né? Sim. Pessoas que conviveram com a gente. A gente sempre tá usando esses personagens. Você faz muito disso? Você vai anotando histórias, características das pessoas para criar as suas histórias? Eu vou anotando, eu sempre estou observando muita coisa. Eu gosto muito de nome, eu ouço muito, eu tenho um caderninho de nome, então todo nome que me soa interessante eu vou anotando. Nome que tem uma sonoridade diferente, às vezes eu uso um sobrenome que eu transformo em nome no livro, então eu gosto disso. E o que eu tenho recorrido mais é a minha lembrança da juventude, né? Por exemplo, para fazer o Procura-se Zapata, que é um outro livro também o Zapata, eu fui nas minhas férias de verão no Guarujá e fui buscar. Não tem nada real aí, mas todos os elementos, as relações e tudo, eu trouxe das minhas lembranças e tudo mais. E por que Zapata? Tem alguma coisa a ver com o revolucionário mexicano aqui? Não, você sabe que esse livro, eu acho que cada livro nasce de um jeito, né, Marcelo? Esse livro especificamente nasceu do título. E é aquela coisa que você não sabe de onde vem. Um dia vem na sua cabeça, procura-se Zapata. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com o Zapata, quem é o Zapata e como vamos achar ele, né? E é esse que é o sabor do processo criativo de fazer um livro. E veio esse nome, Zapata, lógico, é um nome que você ouve, que você reconhece, e eu mantive. Sabia da existência lá do revolucionário mexicano, mas não tinha nada a ver. E você sabe que ficou esse nome, mandei para a editora tal, e aí eu comecei a encanar, eu falei, gente, será que as pessoas vão relacionar? Será que tem um problema? E chegou uma hora que o livro estava já preparado na Panda, né? E eu liguei para a Tatiana Fulas, que é a editora, e falei, Tati, vamos mudar o nome desse menino, porque as pessoas vão confundir tudo. Ela falou, cara, você é louco, a gente já gosta, a gente já reconhece ele como Zapata. E você sabe que... Você sugeriu Procura-se Guevara, é verdade? Pois é, mudar o revolucionário. E você sabe que depois de publicado, muito pouca pessoa faz essa relação, pergunta. Não é uma questão como eu achei que poderia ser. Mas só que eu adoro essa coisa de guardar nome e caderninho também, né?
Uma vez a minha mulher falou assim, tinha um amigo lá na escola, o apelido dele era Pudim. Falei, gente, que beleza! Né? Pudim. Aí eu falei, nossa, o primeiro livro que eu escrevi, eu vou pôr um pudim. Aí eu coloquei. Ô, Marcelo, eu vou te contar um negócio. Eu conheci um pudim também. E eu tinha o pudim anotado no meu caderninho. Um dia eu vi no seu livro um pudim. E eu falei, e o Marcelo já usou o pudim que eu queria uma hora usar. É engraçado, eu começo a lembrar de amigos da escola, tinha o Cebola, tinha o Topeira, né? Falei, gente, os apelidos cruéis que colocam, né? Sim, Falei, sim, nossa, olha só a inspiração. O Caio, eu estava dando uma olhadinha na sua biografia e você tem uma história com a cidade de Águas de Lindóia, né? Que também tem, eu não sei se é verdade ou não, queria confirmar com você, que a cidade diz que a água que a Apolo 11 levou para o espaço é de lá, né? Garantem que é comprada em Águas de Lindóia. Como é que é essa história? Pois é, você sabe que eu sou, eu acho que eu sempre confundo, a vida inteira eu falei que eu era tataraneto do fundador, aí eu não sei exatamente qual é a nomenclatura exata dessa relação minha com o fundador, que vamos ver se você sabe me ajudar, Marcelo, ele é pai do meu bisavô, é o quê? É tataravô, trisavô, né? Trisavô, acho que inventaram agora, viu? Não sei. Que para mim é tataravô. Tataravô, então estava correto. Então, o Francisco Tosi era um médico italiano que veio para o Brasil em 1901, convidado por um padre, tio dele, que já estava no Brasil, para medicar aqui na região de Serra Negra e tudo mais. E aí o tio dele ficou doente, resumindo a história, e ele descobriu que tinha uma água medicinal com poderes radioativos, que eles iam descobrir depois, que na região, o Dr. Tosi ficou muito interessado, foi lá na fonte, comprou em um leilão as terras lá, que tinha essa fonte com as águas medicinais, e a partir daí trouxe a amostra da água para São Paulo, fez os testes, descobriu que tinha um poder radioativo e medicinal mesmo, e a partir disso resolveu fundar e criar uma estância termal como as que eles conheciam na Europa. Eu sei toda essa história porque a minha avó, a vida inteira, foi a guardiã dessa história. Ela era neta do Francisco Tosi, então ela sempre, eu desde criança convivi, né, com as fotos, com os documentos, com as imagens, tudo. Inclusive, ela guardava uma cópia da nota fiscal de compra da NASA das águas que teoricamente ela confirmava veementemente que tinha sido levada para a Lua. Dizem que é verdade, eu acho que é verdade. O que eu li essa história é que a NASA não desmente que comprou a água, mas que ninguém diz que levaram para a Lua. Pois é. Porque dizem, exatamente, ninguém sabe, essa era a questão. Eu jamais, minha avó hoje já faleceu há uns 3 anos, eu jamais também questionei ela, porque ela dizia com toda a convicção que era, e ela tinha a nota, e ela sempre tinha uma das garrafas que era semelhante à que ela dizia que tinha sido levada para a Lua. Ainda tem na cidade, eu lembro, assim, faz muito tempo que eu fui, tem uma garrafa gigante lá numa praça, ou em algum lugar na entrada da cidade. Essa a garrafa é na cidade vizinha, que é Lindóia. Águas de Lindóia, que é anterior, porque aí também tem a questão das fábricas de água, né? Então, essa garrafa é na cidade de Lindóia. A cidade seguinte, que é Águas de Lindóia, que veio posteriormente. E você começou sua carreira literária ali, né? Em Águas de Lindóia, foi? Sim. Você sabe que, bom, eu passei os fins de semana, feriados de infância toda em Águas de Lindóia, e sempre desenhando. Minha atividade maior na infância do menino tímido era desenhar, inventar histórias. Eu brinco sempre que eu vou nas escolas, eu digo que eu sou um menino tímido, filho único, que busquei nas histórias a companhia para a minha vida. Então, desde sempre eu tive isso. E lá, né, como a minha família era conhecida e minha avó
super integrada a toda a sociedade, presidente da Associação Cultural, tal. Ela tinha muitos contatos, as pessoas sabiam que eu era esse menino que desenhava e escrevia. E aí, a Águas de Lindóia tem um jornal, ela tinha, na época era impresso, agora virou digital. Esse último ano parece que o jornal chamado Tribuna das Águas virou digital, mas eles tinham um jornal semanal. E aí a dona do jornal, a Eliane Prado, um dia deu a oportunidade para mim, eu tinha 11 anos, isso era 95, de escrever no jornal. Primeiro ela me convidou para desenhar, fazer uns desenhos para uma matéria, e depois ela me deu um espaço, olha que, sei lá, um menino de 11 anos, para escrever no jornal, e a gente tinha uma parte lá que chamava Tribuninha das Águas, muito inspirado lá na folhinha, estadinho, a parte da criança na tribuna, e eu escrevi, sei lá, por 2, 3 anos, talvez, eu não vou saber, mas foi lá que eu comecei minha carreira de jornalista. Que legal, que bela história. Outro dia eu achei numa arrumação aqui, eu não fui tão precoce quanto você, mas eu tenho uma história parecidíssima. Minha mãe nasceu na cidade de Monte Alto, que é pertinho de Ribeirão Preto, e com 16 anos, pelos mesmos motivos, ela conhecia o dono do jornal, conhecia não sei o quê, e falou, quer escrever aqui? E aí eu mandava umas crônicas para eles lá, e eu não lembrava direito da história, mas eu encadernei todos os volumes. Durante 2 anos eu fiz crônicas. E eu tinha crônicas, né? Tinha hora que pegava 2 páginas. Aí de repente, estava comentando sobre televisão, com 16 anos, crítico de televisão. Tinha uma coluna sobre filatelia. Quando eu vi, eu estava quase fazendo metade do jornal. Com 16 anos. E você sabe, Marcelo, que no meu caso, bom, eu enfim, trazia tudo o que eu sabia, né, o que eu via, o que eu lia nas revistas, o que eu estava consumindo de história em quadrinho, o que eu via de brinquedo, sei lá. E não tinha, era 95, não tinha internet, não tinha Google. E aí tinha um livro que me ajudou muito a escrever matéria, não sei se você conhece, esse aqui, ó. Opa! Olha, esse é o livro. Aqui, ó. Aí, ó. Esse é o que eu tinha de 95, ó, que eu guardo aqui com o maior carinho. Que legal, olha. Me ajudou muito a trazer informações para essa coluninha que eu tinha, né? E era super, super legal, adorava. Que bacana. E a experiência agora com o podcast, hein? #mochila. Você está conversando com autores, né, que fazem o que a gente faz, né? Essa literatura infanto-juvenil, que você me disse outro dia, né, que a infantil é mais difícil mesmo. Quando a gente gosta dessa de trama, com personagens, a gente tem que pensar num público infanto-juvenil. E essa conversa com os autores tem sido para você estimulante em quê, hein, Caio? Nossa, Marcelo, foi acho que a última grande descoberta da minha vida. É uma alegria fazer, porque, na verdade, eu acho que esse desejo de conversar com as pessoas, de entrevistar e falar sobre literatura, arte, era uma coisa que eu já exercitava de alguma maneira. Eu fiz documentários, né, falando sobre arte, né, e eu queria fazer alguma coisa sobre literatura infanto-juvenil, né, porque é onde o negócio que a mosquinha que me picou. E aí, com essa questão da pandemia, eu fiquei ouvindo podcast, eu falei, será que não é isso? Que eu achei que eu ia fazer um documentário, falei, será que não é isso que eu vou fazer? E comecei, de uma maneira super independente, criei lá uma mochila e fiz uma primeira temporada no passado, e, cara, puxa, tem sido tão rico, e aí eu tenho descoberto novos olhares sobre o que é fazer a literatura juvenil. Lógico que a gente às vezes sabe, mas com mochila eu tenho entendido a importância disso, o tanto de coisa que a gente pode falar através da literatura para jovens. Puxa, tem sido uma jornada muito, muito importante para mim, de redescoberta disso que eu através da conversa com os meus parceiros de profissão, e aí eu vou atrás de autores super contemporâneos a mim, até os mais jovens que estão fazendo a literatura young adult, estão escrevendo
na internet, trazendo, se conectando com a nova geração e também quem abriu caminho para todos nós, né? Também essa é a minha preocupação sempre. Hoje eu estou pegando o bastão de alguém, então tenho que reverenciar e ouvir todos que vieram antes de mim. Enquanto eu puder ouvi-los, vai ser incrível. Então, essa é a proposta, e eu estou redescobrindo esse ofício de escrever literatura juvenil a cada episódio que eu faço. Que legal. Caio, o tempo passou voando. Nossa, voando já? Mesmo. Juro, eu olhei e falei, não é possível, mas é. Eu vou mostrar de novo os dois que eu tenho do Caio aqui. Procura-se Zapata, O Segredo do Disco Perdido. Qual que eu não tenho que você tem aí? Mostra aí. Aí tem o Tito Bang. Vou mostrar com a tela cheia esse aqui, ó. Tito Bang e o Boa Sorte Dante. É isso aí. Então, agora, peraí, agora nós dois mostramos 4, vai. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Então, tá aqui os 4 livros. Os 4. Do Caio Tosi, conversou aqui comigo. Caio, super legal. Obrigado, Marcelo. É sempre uma delícia e o tempo passa voando. Essa é a parte boa. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marcelo. E agora aqui no Tô Lendo, a gente vai continuar falando de livros, agora com a Fátima Mesquita, trazendo uma curiosidade com suas notas de rodapé. Vamos ver.